No vídeo de hoje, em dois fundos imobiliários de 2 minutos, nós vamos de MXRF11 e VILG11. Pô, dá pra enrolar a língua com isso aí, né? Então, pessoal, hoje eu vou falar do MXRF11, que é um fundo de papel. A gente normalmente não traz isso, que a gente acaba não investindo tanto nesse tipo de fundo imobiliário, mas a gente resolveu trazer aqui uma análise. Ele investe aí basicamente em dívidas e valores imobiliários, né? E agora até um processo aí que, devido ao aumento da taxa de juros, muitos estão migrando aí da renda variável para a renda fixa. Então, é até uma coisa que deve ser analisada. Às vezes a gente está investindo ali num fundo, né, imobiliário, que é de papel, por exemplo, e que está basicamente investindo em renda fixa. Então, até por isso esse alerta. Também tem essa questão de que os fundos imobiliários aí de papel, que eles estão atrelados aí à renda fixa, depois a gente vai ver alguns dos indexadores, eles vão ser reajustados automaticamente, enquanto aí que os de tijolo eles vão pelos contratos. Então vai ter uma certa proteção também em relação aí à taxa de juros e à inflação. Então vamos aí para a tela. Então, pessoal, a gente vai aqui agora para o site, né, ver alguns dados do fundo. A gente pode ver que o P sobre VP dele está de 1,01. Então ele está aí, digamos, 1% acima em relação ao valor patrimonial. A gente pode ver que o patrimônio líquido dele é bem grande, 2,3 bilhões. Também tem uma liquidez alta de negociação, né? Hoje ele é um dos fundos que mais tem cotistas aí, né, em relação aos fundos imobiliários, e o dividend yield dele de 0,8%. Aqui a gente já vai algumas questões aí que eu já comentei no início do vídeo em relação ao fundo, né? E quando a gente vai aí para os gráficos, né, a gente pode ver aquela questão de dividendos que a gente sempre olha, né? Então a gente pode ver que tem dividendos constantes, em alguns meses aí um pouco a mais em relação a isso, tá? Vem sendo constante realmente, valor patrimonial também, e o que a gente olha bastante em relação ao relatório, tá? Então no relatório a gente pode ver o que a gente sempre comenta aqui em relação a gestor, né? Gestor XP, administrador BTG, então instituições aí bem conhecidas, isso é importante. Ele é um fundo que tem bastante cotistas e também um valor da cota baixo, né? Isso faz com que muita gente tenha acesso a investir, né? Em torno de R$10 aí, por exemplo, então extremamente baixo. Isso que a gente não pode se prender só ao valor da cota, assim, né? Mas em relação à precificação dele ali, em relação ao valor patrimonial, mas acaba sendo acessível em relação a esse valor. O que a gente pode olhar aqui também em relação ao portfólio, né? Então a gente pode ver que 70% desses investimentos aí, da parte dos fundos é em CRI, 15% de caixa, algumas permutas e também tem alguma parte de fundos imobiliários, né? 2%. E quando a gente vai ver da diversificação aqui, 26 comercial, 29 residencial e 31 em crédito corporativo, tá? A relação então dos indexadores, a gente pode ver que a maior parte é em relação ao IPCA, 54%, e 39% aí em relação ao IGPM, né? Então, diretamente relacionado à inflação aí. A gente pode ver aqui também a questão dos setores, né, da economia, então residencial, malls, food, healthcare, chemicals e outros. Os vencimentos que a gente sempre comenta em se olhar, né? Então a gente pode ver que tem desde 2022, mais a maioria deles aí a partir de 2028, então tem uma previsibilidade das receitas. E quando a gente for ver aqui mais detalhadamente, a gente pode ver todos esses títulos aí, né, atrelados. A gente pode ver também que o que acontece, né? Por ser um fundo imobiliário, ele consegue ter, digamos, esses títulos aí de renda fixa atrelados num valor maior, indexador maior do que a gente como pessoa física acaba conseguindo. Então, no momento que a gente investe nesses títulos, eles têm acesso a uma rentabilidade maior e isso pode vir revertido nos dividendos também. Então, aí alguns dados que a gente acaba sempre olhando no relatório, tem bastante coisa, é interessante de vocês analisarem. Vamos agora para o VILG11. Tá bonito? Esse fundo imobiliário, então, galera, ele tem como administrador a BRL Trust, distribuidora de títulos, e como gestora a Vinci Real Estate, tá? Ele foi criado, então, em 2016 e tem por objetivo, então, é um fundo de tijolo,
que investe em imóveis do setor logístico, tá? Vamos para o relatório agora para ver mais de perto. Bom, galera, vamos para a página aqui do fundo, então, aqui no Fundos Explorer. A gente consegue ver, então, que ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial, está com preço sobre BP de 0,95, tem 1,7 bilhões de patrimônio líquido e o dividend yield do último mês de 0,59%. Aqui nós vamos para as taxas, então, a taxa de administração de 0,95% ao ano e 20% da soma dos rendimentos que excederem a rentabilidade do IPCA. Tá? O total aqui nos últimos 12 meses ele pagou 6,2% e os rendimentos acabam variando um pouquinho, mas nada para se preocupar. Tem então 15 ativos que estão separados em 6 estados diferentes, vacância dele é zero, então 100% dos seus galpões estão locados, né? E vamos para o relatório do fundo. Aqui no relatório a gente consegue ver, até é importante para ver essa questão de taxa do fundo também. Ali aparecia a taxa de administração de 0,95% ao ano. Aqui a gente pode ver que tem um pouquinho de variação, depende do valor de mercado do fundo. Tá? Então, aqui no relatório vocês conseguem ver mais discriminado até essas questões das taxas. Tá? Mas vamos ao que mais interessa aqui na nossa opinião, que é o resultado financeiro. Nós não vamos entrar nisso de fato, né? Vamos para a parte aqui dos locatários. Aqui, ó, pessoal. Uma coisa legal que a gente consegue ver nesse fundo, né? O portfólio dele, então, ele é bem diversificado, né? Ele tem, então, 14% para Tok Stock, tem aí para Magazine Luiza, Ambev, Whirlpool, tem também para Boticário, enfim, ele tem vários clientes, vamos dizer assim, né? Tem alugado para vários clientes diferentes. O que é bom porque acaba não tornando o fundo dependente de uma grande marca ou de uma marca só, no caso, né? Além disso, são segmentos de atuação é bem variado, obviamente mais pega o e-commerce, o transporte e logística, né? Por ser só galpões logísticos, mas também pega a parte de cosméticos, eletrônicos, alimentos e bebidas, que é mais na parte de estocagem em si, né? Quando a gente vai para a parte dos contratos deles, a maioria dos contratos vencem aí 2023 para cima, tá? Aqui é um pouquinho, vamos dizer, um pouquinho curto esses contratos, né? 2023 na verdade está logo ali, a gente vai ver daqui a 1 ano e meio já, né? Então 40% dos contratos vencem ali, pode até causar um pouco de preocupação para o locatário, mas como eles têm bastante clientes diferentes, empresas diferentes, acredito que não tenha nenhum risco aí muito grande, tá? A média então de vencimento dos contratos é 4,3 anos, é uma média, se for comparar com outros fundos que a gente olhou, uma média até baixa, né? Mas eu acho que também não é nada que seja tão preocupante. Aqui então já mostra os imóveis do fundo, tá? Mostra bem certinho onde é que eles ficam localizados, foto deles, enfim. Que vocês podem olhar com mais calma, pessoal, caso vocês tenham interesse, tá? Esse fundo imobiliário então eu não tenho carteira, né? Ele é um fundo que, olhando ele é até um fundo muito bom, né? Ele está bem diversificado, tem bastante ativo, vamos dizer, passaria nos critérios para a gente investir nele, né? Mas como eu tenho o XPLG em carteira, que eu julgo ser um fundo melhor na minha concepção, na minha opinião, eu acabo tendo esse em carteira, que ele é mais focado em logística, como o VILG11, então para mim não faz sentido ter dois fundos diferentes focados no mesmo setor. Além disso eu tenho também o Carnegie 11, que também é híbrido, ele pega uma parte de logística, então não tem sentido para mim ter um outro fundo desse mesmo setor na minha carteira. Eu me esqueci de comentar antes, a taxa de administração do MXRF11 é de 0,9 ao ano, então é uma taxa realmente baixa também, né? E eu tenho ele em carteira, mas num percentual muito pequeno, até por uma questão de acompanhar para ver como é que esses fundos vão se comportar. Então eu gosto também de entender bem e, querendo ou não, assim, com esse percentual pequeno a gente fica acompanhando também um pouco. Por mais que a gente não invista, prefira nesse momento que a gente está aí no momento de crescimento de patrimônio, investir em fundos de tijolo, né, que tem mais essa perspectiva, né? Então daqui um pouco aí de papel é no momento que tu tá mais em relação a uma renda passiva, né? Mas coloquei realmente um percentual bem pequeno só para poder ir acompanhando e ver como é que ele se comporta, principalmente agora, né, com esses aumentos aí da taxa de juros. Isso aí então, galera. Não se esqueça, se inscrevam aqui no nosso canal, curtam esse vídeo, ativem o sininho e mandem para os amigos de vocês. Também nos sigam lá no Instagram, @sejaumholder, lá vai ter conteúdo bacana para vocês. Feito!